Bom dia, irmãos. Bom dia a todos. Hoje está sendo um dia que amanheceu. A gente teve muita dificuldade, né? Parece que tinha uma cola na cama, né? Assim que impedia a gente sair da cama, né? Tinha um negócio assim meio estranho hoje, né? Com esse clima tão gostoso. Tenho certeza que foi difícil de sair da cama, mas esse foi o dia que escolhemos dedicar exclusivamente ao nosso Senhor e por isso que estamos aqui. Pois bem, amados, antes de começarmos hoje eu vim moderno, né? Vocês irmãos perceberam, estou quase chegando no nível do pastor, né? Eu estou vindo moderno, hoje eu trouxe, os irmãos acessem as suas Bíblias daqui a pouquinho, né? Então, antes da gente acessar as nossas Bíblias, queria fazer umas perguntas aos irmãos, né? Acho que a grande maioria dos irmãos também esteve presente aqui no domingo passado. Os irmãos lembram quem pregou no domingo passado? De manhã? Quem foi? Quem foi? Oi? Muito bem, irmã Eliane pregou de manhã. E o que a irmã Eliane pregou de manhã? Louvor, né? Falou sobre um louvor, né? Qual foi o livro? Eu tô sendo maldoso com os irmãos, né? Qual foi o livro que ela pregou? Os irmãos lembram? Atos, né? 16, né? Atos 16, especificamente o verso 25. A irmã nos trouxe a mensagem, bom, eu dei um título, né? Acho que a irmã também falou alguma coisa, né? Oportunidade de louvor na diversidade. Prendi direito? Será que eu escutei? Acho que foi isso mesmo, né? Olha aí, né? Muito bem, irmãos. Por que eu estou tentando fazer esse exercício de memória, irmãos? Porque a mensagem de hoje é exatamente essa, a gente lembrar. Lembrar por que estamos aqui, de por que servimos a esse Deus maravilhoso. E esse exercício é muito importante a gente fazer diariamente, a gente não pode esquecer de por que estamos aqui, de qual é o nosso objetivo, qual é o nosso alvo que devemos alcançar, né? Então, já que vamos lembrar desde o começo, né? Lá das origens. Eu peço aos irmãos que abram as suas Bíblias em Gênesis. Ou acessem as suas Bíblias, aqueles que já estão aí na era digital, né? Gênesis capítulo 1. Versos 27 e 28, a palavra de Deus nos diz o seguinte, Gênesis, capítulo 1, verso 27. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então Deus os abençoou e lhe disse, frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai-a sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais que se rastejam sobre a terra. Bom, desde o primeiro livro já fica claro qual é a nossa missão. Deus nos fez com um propósito. E o texto nos deixa claro que propósito é esse. Deus nos criou com uma qualidade. A qualidade que Ele nos criou foi o quê? A sua semelhança. E Ele nos deu uma missão, né? Nos deu a missão de multiplicar. Então Ele não queria só um indivíduo, Ele queria muitos. E aqui começa a surgir o conceito do quê? De família. Então ele queria números, mas não só em números, mas também em qualidade, né? Então, fica claro logo no primeiro livro da Bíblia, logo no começo, qual era a missão e qual era o propósito. E aí eu pergunto agora para os irmãos, qual que é a missão da igreja? Vamos lá, só os alunos, só a nata aqui hoje, né, da EBD, que acordou cedo nesse tempo de chuva, vai conseguir responder. Qual que é a missão da igreja, irmãos? Multiplicar. Quem mais? Quem dá mais? Frutificar e multiplicar. Geralmente, fazia muito essas perguntas, né?
E aí a gente escutava as respostas. Não, a gente tem que pregar a palavra de Deus, né? A gente tem que salvar as pessoas, né? A gente tem que ir nas casas e resgatar as pessoas do pecado. Também devemos fazer isso, mas a nossa missão não é essa. A nossa missão sempre foi exatamente nessa direção. Deus não criou o homem para que o homem se perdesse. O pecado aconteceu na história da humanidade, não porque Deus projetou aquilo, mas a missão que nós tínhamos era continuarmos com a semelhança dele, e multiplicar e frutificar. O pecado adentrou na vida do homem por N motivos, né? E isso está descrito muito bem no capítulo 3 de Gênesis, né? Vamos ver se a gente consegue avançar até lá. No capítulo 3, demonstra exatamente a queda do homem, né? E tem uns versículos aqui que é meio complicado da gente ler, né? Tem alguns aqui que a gente não gosta muito. Todo mundo gosta de João 3,16, né? Todo mundo sabe decorado. Mas Gênesis 3,16, as mulheres não gostam muito não, né? Depois da queda do homem, Deus diz o seguinte, Gênesis capítulo 3, verso 16. E a mulher disse, multiplicarei grandemente a dor da tua concepção. Em dor dará à luz filhos. E o teu desejo, como se não bastasse, né? E o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Eu acho que as mulheres até gostariam de retirar esse texto aqui, né? A gente pode, né? Não é legal ler isso, não. Mas tem também um recado para o homem, né? E ao homem disse, né? Portanto, deixe ouvido a voz de tua mulher, e comeste da árvore, e que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldito é a terra da... Então, ele dá um recado, depois os irmãos, as mulheres aí que... Peçam para os seus maridos lerem Efésios 5, 25, né? E aos filhos, Efésios 6, 1. Dá uma lida lá também, que tem um recado para cada um desses. E é comum a gente observar, que a gente pensar que assim, o nosso propósito é pregar a palavra e salvar alguém, né? Mas isso foi um erro que aconteceu na história da humanidade. Nós pecamos e nós nos desviamos do propósito que Deus tinha estabelecido para as nossas vidas. Depois do texto de Gênesis, mais lá na frente, e é o texto ao qual a gente quer meditar com um pouco mais de profundidade, fica claro qual de fato é o nosso propósito. O pecado na vida do homem foi um acidente, e que Deus teve que enviar o seu Filho para corrigir esse incidente. Mas o homem continua ainda tendo originalmente um propósito a cumprir. Vamos a ele. Vamos agora mais lá na frente, agora em Efésios, capítulo 3. Efésios capítulo 1, verso 3. Vamos ler até o 14. Os irmãos nos acompanhem. Efésios, capítulo 1, verso 3, a palavra do Senhor diz o seguinte: Bendito seja, ó Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da sua glória, da sua graça, na qual nos deu gratuitamente o amado, em que temos a redenção pelo seu sangue, a redenção dos nossos delitos, segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundantemente para conosco em toda a sabedoria e prudência, fazendo-nos conhecer o mistério de sua vontade, segundo o seu beneplácito, que nele propôs, para que a dispersão da plenitude dos tempos,
de fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele, digo, no qual também fomos feitos herança, havendo sido predestinado conforme o propósito daquele que fez todas as coisas segundo o conselho de sua vontade, a fim de que sejamos, com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que antes haviam esperado em Cristo, no qual também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, a qual o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus para o louvor da sua glória. Irmãos, se um dia os irmãos estiverem se sentindo perdidos, não sabendo por que eu estou aqui, do que eu tenho que fazer, não deixe de ler o livro de Efésios. A introdução desse livro nos deixa claro qual é o nosso propósito, do porquê que fomos de novo resgatados. Qual é o nosso propósito? Nós fomos feitos para quê? Grifem o verso 6, o verso 12 e o verso 14. Irmãos, nós fomos feitos para o louvor da glória de nosso Deus. Esse é o nosso propósito. É por isso que nós existimos. Todas as nossas ações devem resultar nisso. Quando a igreja prega a palavra de Deus, ela o faz para o louvor de Deus. Quando eu resplandeço a palavra de Deus com as minhas ações, quando eu produzo frutos do Espírito, eu faço para o louvor de Deus. Não é para o meu louvor e não é para o louvor de nenhum outro. Eu faço porque eu entendi qual é o meu propósito. O meu propósito é louvar e engrandecer o nome do Senhor. E agora todo o resto faz sentido. Quando é fácil da gente imaginar e perceber que, como todas as outras ações das nossas vidas, né? Na nossa vida profissional, nossa vida acadêmica, geralmente nós colocamos o quê? Metas, né? Objetivos, né? Quero ser um excelente profissional, eu quero ter uma casa confortável. Para ter uma casa confortável eu preciso de um bom salário, para ter um bom salário eu preciso ser um bom profissional, para ser um bom profissional eu preciso ter um bom ensino, ser uma pessoa instruída. Geralmente nós colocamos esses alvos, né? Geralmente colocamos essas metas e buscamos isso. E almejamos isso. Para quê? É para o louvor de Deus? Ou é para o meu louvor? Eu tenho contato com muita gente da academia e vira e mexe tem essas discussões, né? Por que existimos? De onde viemos? Para onde vamos? Né? Tem essas perguntas assim que o pessoal gosta de ficar, né? Desculpa a expressão, viajando um pouco na maionese, né? Para tentar puxar um assunto nesse sentido. A palavra de Deus responde tudo isso. Eu disse, vocês estão aí correndo atrás do rabo, vocês estão gastando energia à toa. A palavra de Deus nos diz qual é a nossa origem e para que nós somos feitos. Acabamos de ver os dois pontos. E aí eu tive a oportunidade de um dos meus professores, a gente discutia muito sobre essa questão da formação do universo, né? A gente estudava um pouco de astronomia. E eu sempre argumentava, né, contra-argumentava com ele, né, ele tentando provar que Deus existe, eu tentando provar que Deus existe, ele dizendo que Deus não existe, né.
Aí eu falei o seguinte, disse, olha, você não vai me convencer de que Deus não existe, e muito provavelmente acho que eu não vou te convencer de que Deus existe, né? Porque quem faz isso é o Espírito Santo, né? Eu tento só ser um instrumento, né? Mais ou menos, eu tento ser um instrumento. E de tantas nossas conversas, certa vez ele, observando as estrelas, ele chegou à brilhante conclusão de que toda essa perfeita criação que existe, era impossível isso ser a obra do acaso. Ele entendeu que Deus existe, né? Contemplando a natureza de que Deus de Deus, né? E se converteu, né? Ele entendeu qual era o propósito. Quando essa natureza maravilhosa que Deus fez, Ele nos colocou numa posição, né? Nós entendemos que nós somos a criação máxima divina, porque nós somos feitos à semelhança dele. Somos o ponto alto da criação. E nós não nascemos, e fomos colocados numa determinada posição. Nós não nascemos sem nenhum significado. Temos uma missão a cumprir. O detalhe qual foi? O pecado. Quando o pecado abundou na vida do ser humano e que trouxe todas essas consequências, e qual é o resultado do pecado? A morte, né? Vamos lá, Romanos, capítulo 6 de Romanos, verso 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Estávamos condenados à morte, tínhamos perdido toda a essência da natureza divina, estávamos separados de Deus. Como o próprio apóstolo Paulo diz, nós estávamos o quê? Destituídos, separados da glória de Deus. Deus teve que enviar o seu Filho para resolver esse problema, né? Para nos reconduzir novamente a isso. Para que tivéssemos condições de voltar à nossa missão original. E aí sim, como foi profetizado lá em Isaías, que haveria de vir o Cordeiro, né? E, como deixou isso bem claro, né? Já comentado lá em 2 Coríntios, pelo apóstolo Paulo, capítulo 5, verso 21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fossemos feitos justiça de Deus. Quem não conheceu o pecado, irmãos? Cristo Jesus. Ele teve que vir para resolver esse problema, para que possamos ter novamente a condição de realizar a nossa missão. Quando uma criação perde o seu objetivo, ela serve para quê? Não tem mais utilidade, né? Nós temos a capacidade de criar. Se eu crio algo que não tem mais propósito, para que ela serve? Para nada. Cristo veio justamente para resolver isso, para ressignificar, para mostrar de novo que Deus não tinha abandonado o seu propósito inicial e nos resgatou do pecado e nos reconduziu novamente. Estamos vivendo agora num ponto diferente do relacionamento com Deus. Relacionávamos com Deus de uma forma e hoje nós temos o livre acesso, né? Temos o quê? O WhatsApp direto com Deus. Não, mas a gente tem as nossas orações que temos o livre acesso agora. E aí, nós temos o quê? A condição de cumprir novamente o nosso propósito. Então, amados, como está a busca do cumprimento da missão de vocês? Quanto das nossas ações estão de fato refletindo
o nosso propósito? Será que, de fato, eu estou agindo na direção em cumprir o meu propósito? Será que todas as minhas ações, de fato, me conduz a esse objetivo? Uma vez, lá em Belém, antes de vir para cá, eu fui questionado, né, porque eu estava estudando bastante para os concursos e eu queria realmente passar em alguns concursos. E aí me perguntaram assim, não, tu está só querendo ganhar mais dinheiro? Conta essa história aí, né, para a gente. Eu entendi algumas coisas que Deus tinha na minha vida. E para mim, na época, tinha sido claro que a minha única intenção não era só vir para Brasília para ganhar dinheiro e ter um salário confortável. Eu sabia por que eu estava fazendo aquilo. E aí eu respondi às pessoas, né, que tinham me questionado aquilo. E aí foi que eu comecei a perceber, realmente, aquilo que eu estava almejando, de fato, qual era o resultado daquilo para a minha vida? Era única e exclusivamente profissional? Era a única ambição que eu tinha de ganhar um salário melhor? Ou não? Será que aqui onde eu estou agora, eu continuo servindo melhor a Deus? Será que os resultados da minha vida agora, de fato, estão contribuindo para o alcance desse meu objetivo? Essa é uma reflexão que devemos fazer diariamente, irmãos. Por que né, tivemos grandes decisões nesses últimos tempos, né, aqui na nossa igreja? Né? Por que nós construímos esse novo templo? Só para dizer que é bonito? Só para a gente ter um conforto melhor? Por que nós construímos esse enorme templo? Né? Por que temos as nossas ações dentro da igreja de doação? Por que nós fazemos isso? Por que eu casei, né? Os novos casados aí, né? Eu casei porque eu estava sendo pressionado, eu confesso aos irmãos que eu demorei a casar, né? O pessoal já dizia que eu já estava enrolando a minha esposa, mas a minha história de vida foi um pouco diferente. Não dava para me casar com 18 anos, né? Nem com 17, nem dinheiro tinha, né? Eu me casei com a minha primeira namorada, então eu comecei a namorar muito cedo, isso é uma outra história. E eu fui casar com uns 22 anos, 23 anos de idade. E agora eu estou sendo pressionado para ter um filho, né? Senão, quando é que vai vir esse herdeiro aí, né? Vai ser o herdeiro das dívidas, né? Vou só deixar a dívida para ele pagar, né? Por que fazemos isso? Por que a gente casa? Por que a gente busca ter filhos? Primeiro que é um mandamento, né? Nós lemos lá o nosso primeiro texto, que devemos ser uma família, né? Para ser uma família eu preciso, né, de um outro, né? Não dá para ser eu família, né? Família tem que ter números, né? Tem que ter gente. Se eu casei, irmãos, com o intuito de glorificar o nome do Senhor, amém por isso. No meu casamento, eu fiz questão de... Foi a minha história, tá? Não significa que eu fiz certo ou fiz errado. Mas quando o pessoal começou a enfeitar muita coisa, eu falei, gente, acho que vocês não entenderam. O casamento, ele é um culto a Deus. E eu não quero esse monte de papagaiada aí que vocês estão fazendo, não. Se meu casamento não é um culto a Deus, eu já estou começando errado. E se diariamente o meu casamento não é um culto a Deus, eu estou continuando errado. Se o meu relacionamento com os meus filhos não for um culto a Deus, se o meu mestrado, né, se o meu doutorado, né, vira e mexe eu escuto, poxa, irmãos, eu estou doido para comprar aquele carro. O carro é o sonho da minha vida, né? Aí
Uma vez, aí eu não aguentei, né? Eu tive que perguntar, mas peraí, quando você conquistar esse carro aí, quantos % a mais você vai estar honrando e glorificando o nome de Deus? Né? E nem tinha pensado nisso, né? Queria comprar um carro só para resolver o meu problema, que era o meu desejo do meu coração. Porque eu queria. Né? É natural, irmãos, o pecado nos colocou isso no nosso DNA, que é o quê? A gente olhar para o nosso próprio umbigo. Eu quero resolver o meu problema. Né? E quando a farinha é pouca, esse é um ditado lá do Pará, quando a farinha é pouca, o meu pirão primeiro. Né? Os irmãos conhecem essa história, né? O irmão não conhece que é pirão? Depois eu falo que é pirão, então. Irmãos, por conta disso, né, e o inimigo das nossas almas, ele é bem ardiloso, ele sabe dessa nossa fraqueza, ele vai colocar sempre isso na nossa vista. Mas a gente não precisa se esforçar, o inimigo não precisa se esforçar muito em fazer o que ele tem que fazer. Por quê? Como o próprio apóstolo Paulo já nos diz, né? Porque nós somos enganados e engodados pelas nossas próprias cobiças, minha própria concupiscência. Eu mesmo produzo isso, né? Eu não preciso muito da ajuda do diabo para fazer o que é errado. Geralmente, né, a gente gosta de colocar a culpa no diabo, né? O diabo tem costa larga, né? Poxa, eu pequei por causa do diabo, né? Eu estava quieto ali no meu canto, aí, né, trabalhando, e aí veio aquela mulher, né? Vestida daquele jeito, não resisti, né? Culpa da mulher, né? Geralmente é assim que o homem fala, né? Irmãos, e aí eu proponho um exercício aos irmãos, né? De vez em quando eu falho, mas eu tento também, tento praticar esse exercício diariamente. No seu acordar, acorde e pergunte a si mesmo, né? Como eu vou glorificar o nome de Deus hoje? E ao dormir, você se pergunta, como foi que eu glorifiquei o nome do Senhor hoje? Façam esse exercício. Eu não tenho dúvida que a gente vai começar a dar mais atenção para a nossa vida espiritual e a gente vai começar a prestar mais atenção nisso. Vira e mexe nas nossas discussões na EBD, a gente sempre toca de novo no ponto da religiosidade. Se eu venho para a EBD, porque o meu pai me mandou, porque se eu não vim, vão me perguntar, se eu não vim, o pastor vai ficar chateado comigo, porque vou começar a pensar que eu estou pecando, né? Então eu venho pelo menos para a EBD e tal. Se você tem essa postura, olha o desenho ali, nossa amiga. Cuidado. Você está só se tornando um fariseu. Né? Se eu faço questão ali de dar o dízimo Se eu venho para cá, é com um propósito, com um objetivo, de honrar e glorificar o nome do Senhor. Então, eu proponho aos irmãos esse exercício. Reflitam, né? Às vezes a nossa vida espiritual fica no automático, né? Não, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro, tem que fazer não sei o quê. Leiam, e aí, vamos ver, a gente não está com muitos alunos aqui, né? Mas na revista passada nós estávamos estudando sobre a igreja, né? O conceito de igreja, inúmeras coisas, e dentro das inúmeras abordagens que estávamos estudando especificamente sobre o órgão, a instituição igreja, nós lemos as cartas ao Apocalipse. As 7 igrejas, né? As cartas das 7 igrejas do Apocalipse. E tinha uma igreja lá, vamos ver se os irmãos vão se lembrar, que fazia e acontecia, né? Que construía templo, né? Que ia lá na Cristolândia, que fazia doação, que dava comida para os pobres, que pregava a palavra, fazia e acontecia, né? Era uma igreja que caía na graça do povo, todo mundo gostava dessa igreja. E qual foi a advertência que ela recebeu? Os irmãos lembram? Sabe de que igreja é essa que eu estou falando? Que diz assim, olha, legal o que vocês fizeram, né? Mas só tem um detalhe, vocês se esqueceram do primeiro amor. Simples assim. E do que adianta? Do que adianta? Se as minhas ações não refletirem o louvor e a glória de Deus, nada adianta, irmãos.
Dei uma lida lá. Ninguém vai me responder quem é essa igreja? Não, nenhum se salva, nenhum sequer. Igreja de Laodiceia. Muito bem. Então, irmãos, façam esse exercício, né? Convido aos irmãos diariamente, eu busco também fazer esse exercício. A gente precisa se preocupar mais com isso. Geralmente estamos no automático, temos que sair do automático e pensar nas nossas ações e, de fato, verificar se, poxa, realmente eu estou cumprindo com o meu objetivo ou não. Que possamos, de fato, ser reconhecidos como servos de Deus, e todo o resto é consequência, irmãos. Quando eu observo que se as minhas ações buscam esse objetivo, eu prego a palavra de Deus, eu vou ser um bom marido, eu vou ser uma boa esposa, eu vou produzir os frutos do Espírito, eu vou construir templo, eu vou na Cristolândia, eu vou pregar o Evangelho para quem precisa. Tudo isso vai ser consequência, se eu observar, de fato, qual é o meu propósito. E a palavra de Deus nos deixa isso muito claro. E aí vamos para o nosso último texto, que se encontra lá em Romanos. Esse também é outro que tem que estar na cabeceira dos irmãos, viu? Os irmãos dizem, poxa, o que eu tenho que fazer na minha vida? Efésios 1, de 3 a 14, está ali. E tem um outro também. Romanos, esse também a gente não pode jamais deixar de ler. Vira e mexe, é bom a gente ler assim. Pega Romanos 8, uma vez na semana, dá uma lida nele também. Importantíssimo. A partir do verso 28 e 29, a palavra de Deus diz o seguinte, Romanos capítulo 8, verso 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E agora nós sabemos qual é o nosso propósito, né? Porque os que dantes desconheceu também os predestinou para sermos conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Sabemos qual é o nosso propósito, sabemos que temos que ser muitos, e a qualidade desse muitos. Devemos ser conforme o primogênito, conforme a imagem de Cristo Jesus. Amém? Que o Senhor, de fato, possa ter misericórdia das nossas vidas, porque sabemos o quão isso é difícil, sabemos o quão estamos propensos aos erros, e que os erros na nossa vida sejam um acidente, que o pecado na nossa vida seja um acidente, e que possamos ter sempre o espírito de arrependimento, e que possamos ter esse espírito de buscar conquistar esse objetivo. Que no final de todas as nossas ações, o nome de Deus seja glorificado. Amém? Amém, irmãos. Acho que o Éder entrou num assunto muito difícil, porque realmente o propósito nosso é a adoração, o louvor do Senhor. Mas a missão está junto com o propósito. Não dá para andar separado, porque somos criados para o louvor da glória do Senhor, mas se não houver quem pregue, não há quem louve. Então, a realidade é que Deus busca adoradores, mas para que haja adoradores é preciso que haja a missão, que é a evangelização. É incrível como esses assuntos são bastante complicados. Já ouvi de pastores que dizem que o propósito maior da igreja é evangelizar. E já aqueles que dizem que o propósito maior da igreja é adorar. Eu particularmente creio que as duas coisas estão juntos no mesmo patamar. Porque nós, os salvos em Cristo Jesus, existem para o louvor e a adoração do Senhor. Mas Deus quer que mais adoradores se juntem a nós. Então a gente tem que pregar. Não tem jeito, né?
As duas coisas caminham juntas, as duas coisas caminham unidas diante do Senhor. Adoramos e evangelizamos, até porque a evangelização, a proclamação da palavra é uma forma de adoração, porque estamos cumprindo o propósito e estamos cumprindo a missão. Deus nos abençoe, irmãos.